Então vamos assistir esse vídeo do governador Eduardo Leite. Ele fez uma fala que gerou uma polêmica muito grande, do qual ele se retratou. Nós veremos tudo aqui no e detalhe. Já vem deixando o like, rapaziada. Pô? Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Pontos que eu também pedi... Bom, essa é a fala que gerou a polêmica. Por que gerou a polêmica? Porque, traduzindo aí, basicamente ele disse que a quantidade de doações que está rolando para o Rio Grande do Sul são doações de quantidade monumental, gigantesca, tal, imensa, e isso estaria prejudicando o comércio local, uma vez que o comércio local, enfim, ele não consegue vender nada, né? Porque as pessoas perderam tudo, elas não têm recursos para comprar, e esses itens básicos estão sendo doados, né? Ou seja, as pessoas conseguem, graças à mobilização da população brasileira como um todo, ir até um abrigo, conseguir uma roupa, conseguir um calçado, conseguir uma marmita lá na cozinha do alemão, do nosso Klaus. Então, esse tipo de doação é isso que o Eduardo Leite está dizendo, né? E isso gerou uma polêmica muito grande, porque começaram a dizer que o governador Eduardo Leite, ele fez essa frase, e essa frase estaria desmobilizando as doações. Qual que é a minha opinião sobre isso? A gente vai mostrar... Aliás, antes de eu dar a minha opinião sobre esse assunto, já tem gente aqui, vocês vão defender? Nossa, vocês vão criticar? Pois é, eu vou dar a minha opinião sobre isso após a gente veicular, meu caro operador Bahia, o vídeo que o Eduardo Leite postou agora se retratando sobre esse assunto. Vamos reagir a ele, por gentileza? Está aí, ó. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio, enquanto governo, é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu! Tá aí. Pedido de desculpas do governador Eduardo Leite. Olha, do meu ponto de vista, é óbvio que nesse momento de tragédia, onde todas as pessoas estão mobilizadas, o Brasil inteiro está querendo ajudar, etc., ver uma frase como a que ele disse no início gera estranheza, né? Porque o que mais do que ser, né, nesse momento também precisa parecer ser. Essa que é a verdade, né? E na primeira fala dele, o que transparece para as pessoas? Transparece que ele está dizendo que a quantidade de doações está gerando um efeito negativo. E não é esse o ponto.
As doações não geram um efeito negativo. Né? Que bom que as pessoas não estão tendo que comprar itens básicos porque eles estão sendo doados. Isso é solidariedade. As pessoas nesse momento também não têm recursos para fazer essas compras. E o lado bom é que ele reconheceu rapidamente. Né? Essa entrevista, se não me engano, foi durante a tarde de ontem. Hoje ele já pediu desculpas de maneira correta, de não misturar a doação com o impacto que isso está tendo no comércio local. É óbvio que o comércio também precisa ser olhado, né? A gente precisa olhar para essas pessoas porque elas vão provavelmente quebrar, né? Aliás, o Estado, né? Os municípios precisam olhar para os comércios, uma vez que essas pessoas não vão ter sequer recursos para pagar os impostos, né, que já são escorchantes no nosso Brasil. Então, no final das contas, acho que ele conseguiu arrumar essa fala que ele fez. E o mais importante é que, quando saiu a frase dele ontem, quando ele deu essa entrevista, qual que é as duas narrativas que a gente está vendo perante o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? De um lado, tem a turma da Globo News lá, a Daniela Lima, a Janja, né? Essas pessoas, aliás, duas amigas, né? A própria Daniela Lima gosta de dizer que eu dei o meu celular pra Janja, ela olhou o meme e mostrou pro Lula. Jornalismo profissional, né? Então, essas pessoas e todo o resto da população brasileira que tá dizendo o seguinte, olha, nós estamos juntos com o Rio Grande do Sul, a gente está colaborando, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão se movimentando muitas vezes de uma forma muito melhor do que o Estado, que é ineficiente, que é inoperante. E aí do outro lado tá aqui a Daniela Lima e a Janja dizendo que não, é uma fake news, né, que o Estado é ineficiente, inoperante. Então, quando o Eduardo Leite entra nessa bola dividida, né, como ele entrou de misturar doações com o impacto no comércio local, ele está basicamente desmerecendo, né? Ele desmereceu de alguma forma as doações que as pessoas estavam fazendo, né? Como se tivesse algum tipo de consequência negativa às doações. E não tem. Né? Então, assim, felizmente ele corrigiu isso daí. Aliás, me lembrei de algo aqui agora. Em 2021, meu caro operador baiano, você sabe que nós entrevistamos o Eduardo Leite, certo? Sim. Eu e o Guto Zacarias no finado The Hatcast. Sim. A gente convidou o Eduardo Leite para uma entrevista aqui. Aliás, a gente, naquele momento, entrevistou praticamente todos os pré-candidatos ali da terceira via. Né, também finada. Também finada. Também finada. E a gente tinha uma coisa que a gente falava que era, a pessoa vem no The Hatcast, alguns meses depois ela derretia e a pré-candidatura dela acabava. Você pode pegar ali, quase todos que vieram. Eu lembro que foi o Amoedo, o Leite, Dória. teve mais um Dória. Teve o Henrique Meirelles. E teve o Mandetta. O Mandetta. Nossa, o Mandetta. Então, assim, a gente matou várias candidaturas. A gente matou algumas. E uma delas foi a do Eduardo Leite também. Eu lembro que nesse dia ele veio aqui, foi muito simpático. Ele até chegou com bastante antecedência da entrevista. Ele pediu se ele podia ficar... ele sentou ali na mesa com o pessoal, ficou trabalhando de lá, tal, umas 2 horas antes do programa. Ele já era governador, né? Já era governador. Ele botou o tablet dele ali, tipo... fazendo decretos ao lado de pessoas que estão fazendo memes. Tem uma pessoa governo do estado e tipo, tá lá o riso do lado. Exatamente. Então, assim, é um cara que eu vejo nele uma boa intenção. Agora, foi em congresso também, né? Foi em congresso. Agora, é o seguinte... ele tá certo no que ele disse no final. Ninguém tá imune a errar nessa crítica. Agora, a gente precisa apontar os erros, assim como a gente faz com o governo federal, e ele também, sim, errou nessa tragédia inteira. Ele já é governador há 6 anos, né? Então, quando a gente eu falei aqui ontem no programa, né? Mostrei algumas iniciativas de combate à enchente, de prevenção, que rolam em outros países, né? Então, são coisas que a gente deveria olhar com um pouco mais de atenção. E aqui no Brasil, a gente nunca olha nada a médio e longo prazo. Então, você fazer uma iniciativa de prevenção de enchente, algo nesse sentido, não lhe traz um benefício eleitoral, não lhe traz um benefício de curto prazo. Como é coisa de médio, longuíssimo, às vezes, prazo, as pessoas não fazem. É assim que faz com várias áreas. Na área de pesquisa. Quem é, hoje no Brasil, que faz investimento em pesquisa? Quem faz isso? Ninguém.
Ninguém olha para isso. E é um investimento que precisa ser feito porque a gente vai colher frutos com isso daqui a alguns anos. Aliás, tem uma pessoa só que faz. Aliás, duas. Kim Kataguiri e Guto Zacarias, que investem emendas na área de pesquisa, como quem está fazendo com a vacina contra o crack. Imagina a quantidade de benefício que pode trazer caso essa pesquisa prospere. E está prosperando, graças a Deus. Quanto que não traz de retorno para a sociedade como um todo? Agora, não é algo que traz benefício a curto prazo. Infelizmente, a maioria dos nossos políticos não pensam dessa maneira.